E aí, você já teve o PlayStation 1? Se sim, segue aí um top 10 dos melhores jogos, pelo menos na minha opinião, de PlayStation 1. Em 10º lugar temos um jogo incrível chamado Legacy of Kain: Soul River. Use your hatred to reave their souls. I can make it possible. Become my Soul Reaver, my angel of death. Cara, que jogaço! Aposto que quem jogou adora e tem ali no seu coração guardado um cantinho especial para Soul River. Era muito divertido, o jogo era muito legal, trazia ali um vampiro que foi, vamos dizer assim, amaldiçoado e morto por conta de simplesmente inveja, mas ele foi jogado ali no submundo dos vampiros e você tem que sair daquela situação. Cara, simplesmente legal, uma história onde você consegue transitar ali entre dois mundos, tanto o espiritual quanto o mundo normal, o nosso mundo, né? E você tem que fazer vários quebra-cabeças, puzzles, e os mestres também são muito legais, sem contar a história de Soul River. Para quem conseguiu ali, pelo menos fazer uma leve tradução, como eu tive que fazer uma tradução meia porca com aquele dicionário antigo que a gente tinha, porque eu não falava fluente inglês, até hoje não falo, mas a gente pegava aquele dicionário ali, ia tentando traduzir, entender mais ou menos a história. Mas hoje, para quem já conhece ou já consegue jogar até um legendado 100% em português, sabe que a história também desse jogo é incrível e, cara, ele tinha que vir aqui pro nosso 10º lugar. Em nosso 9º lugar temos um jogo de corrida que não poderia faltar, que é Gran Turismo. Trazendo ali aqueles montes de carros. Até então a gente não tinha noção de que era possível colocar tantos carros dentro do jogo, pelo menos eu não tinha essa noção. Você podia correr várias pistas com carros que existiam, que era muito legal. Cada carro tinha a sua variação, automático, manual. Sei que existiam muitos jogos, mas no Gran Turismo, pra mim pelo menos, foi a primeira versão de um jogo onde eu conseguia sentir uma diferença legal ali, uma direção mais ofensiva, mais defensiva. E no Gran Turismo, cara, como aquilo funcionava. Eu sempre gostei de jogar no câmbio manual, nunca gostei muito do automático, porque eu acho que você perdia ali em algumas curvas, algumas coisas, você não rendia tanto. Claro que o controle do Play 1 não ajudava, se é que você me entende. É claro. Só conseguia fazer direitinho ali algumas corridas para você fazer uma boa colocação ali no tempo com o volante, né? Mas para quem não tinha, dava para jogar e era muito legal. E tinha que ficar aqui esse jogo incrível chamado Gran Turismo 2. Um é muito bom, mas o 2 é melhor. Em 8º lugar temos um jogo incrível que eu sei que pra muitos aí vai falar: como assim? Ele tá em 8º, mas cara, ele caiu para nosso 8º lugar, que é o Final Fantasy VII. Para quem é fã de RPG ou para quem é fã até mesmo da saga Final Fantasy como eu, esse é o Final Fantasy assim, que marcou gerações. Até hoje ganhou um remake, né? Caso você não queira jogar o antigo, recomendo que você jogue o novo também. A história ali tá bem legal, a mesma coisa, o que acontece um acontece no outro. Era bem simples, tá? Questão de, por ser um jogo de RPG, era aquele questão de ataque, defesa e tal, mas a história, a movimentação, os mapas, fora CGI, nossa, esse jogo, um jogo incrível. Os personagens, que personagens cativantes. Até hoje, quem não lembra do vilão Sephiroth? Não tenho o que falar. Teve até um filme, né? Não é muito bom, é bem datado, que mostra um pouquinho ali do Final Fantasy VII. Recomendo que vocês assistam. Mas aqui no nosso 8º lugar está o Final Fantasy VII. Simplesmente também um jogão. Em 7º lugar, temos um jogo que eu tenho que admitir para vocês: eu nunca zerei, não pelo menos assim direto. Eu sempre joguei um pedaço, aí depois de algum tempo eu jogava outro pedaço, depois de algum tempo outro pedaço, e naquela época era muito difícil, não tinha internet, então a gente precisava daquelas revistas, aqueles detonados, tá? No Play 1 já tava ali finalizando essa época dos detonados, aquelas revistas, mas ainda tinha bastante, e eu, jovem gafanhoto, não tinha muita noção, principalmente dos puzzles, que eram muito difíceis pra mim na época. Até hoje para algumas pessoas ainda é difícil, mas eu dependia muito das revistas. Então
eu começava a jogar sozinho, logo em seguida eu tinha que esperar uma revista ou pegar com alguém emprestado pra conseguir jogar esse jogo incrível aí, cara, que marcou uma geração também. Quem nunca esperou ali pra dar o headshot no zumbi até o último, ficava parado assim, mirando pra cima, até o zumbi chegar na mira certa pra você dar o último tiro, cara. Simplesmente um jogão aqui, que tá na nossa 7ª posição. Se você nunca jogou, acho impossível alguém que esteja aqui no nosso canal que nunca tenha jogado ou ouvido falar, vai lá e joga. Em 6º lugar, temos outro jogo da franquia Resident Evil, que é o Resident Evil 3. Cara, esse jogo aqui pra mim não é tanto de terror, os puzzles são difíceis, mas ele caiu aqui pra essa posição, ele está acima do Resident Evil 2 por apenas uma coisa: o Nemesis. Cara, como era legal você ficar ali lutando com o Nemesis, fugindo dele. E nossa, como era diferente você já começar com bastante armas. Claro que você tinha que economizar. Quem jogou Resident Evil sabe que, cara, você não pode sair desperdiçando bala, mas era muito legal você já começar com algumas armas a mais ali, divertido. Quem nunca começou o jogo sem pretensão de zerar e descarregava tudo quanto é tipo de bala ali só pra dar uma aliviada na tensão ali, cara, era muito legal. Um jogo também sensacional, e ele tá acima do 2 por conta do seu vilão, um dos melhores vilões de Resident Evil até hoje. Em nosso 5º lugar temos esse jogo incrível, cara, de skate, Tony Hawk's Pro Skaters. Eu particularmente prefiro o 3, tá? É o que eu mais gosto. Sabe como eu descobri esse jogo? Cara, sabe aquelas maquininhas de gancho? Naquela época a gente não tinha condições de comprar um jogo. Então o que aconteceu? Meu pai me deu R$2. Eu fui naquela maquininha sem pretensão de ganhar. Fui lá, peguei o jogo, consegui ganhar ele com R$2. Pra mim foi muito legal. Um jogo assim que, pra quem jogou, sabe a importância, a relevância. A trilha sonora desse jogo, nossa, até hoje você tá jogando e fica... Hey, oh, let's go! Que viagem é essa, velho? Cara, nossa, muito bom, cara. Deixa eu viajar aqui, mas um jogo de skate, cara, sensacional. E meter aquelas manobras impossíveis, fora aquelas missões chatas que você tinha que fazer. Mesmo sendo uma missão chata, você tinha que ir lá fazer várias vezes. Porém, eles conseguiram fazer de uma maneira que, mesmo a missão sendo muito chata, você repetia, cara, e não enjoava. Você ia até você conseguir. É um jogo muito legal, recomendo pra quem nunca jogou. Talvez esse jogo tem algumas pessoas que não conheçam, então vai lá, dá uma olhadinha lá nos canais do YouTube que você vai gostar pra caramba. Em 4º lugar temos um jogo de luta chamado Tekken 3. Cara, que jogo legal. Até hoje, o lutador mais apelão que todo mundo joga, porque você simplesmente não precisa fazer nada. Simplesmente ficava apertando os botões aleatórios, ele rapelava qualquer um. Que é o Ed Gordo, nosso brasileiro capoeirista. Que jogo divertido, que jogo legal. Trazia ali uma dificuldade muito legal, era muito bom de se jogar. Os movimentos eram bem fluidos. Eu basicamente gostava do cara do Taekwondo, não vou lembrar o nome dele agora, mas deve estar aparecendo aqui. Ele pra mim era o melhor, mas admito que todo mundo que jogava tinha que jogar com o Ed Gordo. Não existia outra pessoa que eu conheci que não jogava com o Ed Gordo. Pelo menos naquela época era o capoeirista. Nossa, o cara era apelão demais. Quando ele ficava agachado, chutando o chão, nossa, era impossível pegar. Realmente. Em 3º lugar temos um jogo que eu lutei muito para não colocar ele em primeiro, mas tive que colocar em 3º porque a gente tem que ser justo, que é o Final Fantasy Tactics.
Pra mim, um dos melhores Final Fantasies que já fizeram. Não estou falando só de história, estou falando de gameplay, de como você jogar. Você tinha que fazer a sua classe, você podia mesclar ali, por exemplo, um Monk com habilidades de Archer, com, sei lá, com um Mago Branco misturado com Mago Negro, com Summoner, com Dancing, com cara... Fora que existiam muitas outras coisas que faziam com que seu personagem fosse mais forte uma coisa ou mais fraco. Por exemplo, se ele tinha fé demais, ali a magia dele era muito forte, porém ele também tomava muito dano em magia. Ou se ele tinha muita braveza lá, o Brave, ele também dava muito dano em soco, porém ele não tinha habilidades mágicas. Também é um jogo muito bom que marcou a minha infância. E a história eu não tenho o que falar. Nossa, tem traição, tem... Cara, imagina Game of Thrones, mas muito melhor. Então, jogo sensacional também. Aposto que quem jogou tem esse jogo no coração. Eu queria muito colocar ele em primeiro, mas a gente tem que ser justo, né? Não é porque a gente gosta muito de um jogo, que a gente tem amores pelo jogo, que a gente tem que colocar ele em primeiro. Vamos dar o que ele merece, mas ele tá aqui na nossa terceira posição, Final Fantasy Tactics. Se você nunca jogou, vai lá agora e joga. Em segundo lugar, temos aquele jogo que todo mundo gosta, Espião 007 de PlayStation 1, qual que é? Estou falando dele, Metal Gear. Um jogo que quando eu vi foi também paixão à primeira vista. Aposto que vocês também gostam muito. Hideo Kojima, cara, é um mago dos games. Todos os vilões são assim muito cativantes. Você chega até a comprar assim a história de alguns. É muito legal. Fora a sua dificuldade ali, dava pra você zerar. Você não precisava ser um gênio pra jogar. Não era um jogo com uma dificuldade extrema, mas era legal assim, dava pra você ter uma certa dificuldade. Porém, o mais legal era você tentar zerar o jogo ou sem ser visto. Fora depois que você zerava, você conseguia fazer que até que os chefes se tornassem ali inúteis. Cara, quem nunca conseguiu pegar o traje do 007 ali de terninho, ou depois que você zera algumas vezes, pegar o traje invisível e sair aprontando na tela toda. E em número 1 temos esse jogo incrível chamado Silent Hill. Eleito não só por mim, mas por muitas revistas, muitas pessoas que trabalham só com games admitem que esse é sim, se não um dos melhores jogos de PlayStation 1. Existem outros jogos que eu poderia colocar aqui, como Castlevania, que também é muito bom, mas aqui nesse top 10 eu tive que colocar o Silent Hill e colocar os jogos que pelo menos eu joguei, que eu conheço ou que são mais populares também, tá? Silent Hill é um jogo de terror, eu acredito eu que vocês também conheçam, mas que jogo! Vou fazer aqui um meia-culpa, nunca zerei Silent Hill. Cagão sem exceção. Sou cagão, faço, admito, nunca consegui zerar. Cheguei longe, começo a jogar, cara, mas não tenho pique. Eu tenho que admitir que mesmo depois de adulto, não é um jogo pra mim, assim, jogar sozinho. Cagão sem exceção. Quando eu jogo com algum amigo, alguém do lado ali pra dar, sabe, tirar uma onda ali, pra gente conseguir jogar, mas eu nunca consegui zerar. Só vi ali algumas reviews, algumas pessoas que zeraram, acompanhei a história ali, sei do que se trata, mas eu mesmo tenho que admitir que nunca zerei, mas é um jogo incrível. Que sacada genial eles tiveram de colocar aquela névoa branca pra fazer aquele encobrimento ali da renderização do console, que não conseguia renderizar muito grande, então eles deram aquela enxugadinha, né? Você consegue chegar a pouca coisa, falando que a neblina foi genial, coloca ali você numa situação tensa 24 horas, super jogão, recomendo pra quem também não jogou, vai lá e joga. Mas é isso, pessoal, eu tenho que agradecer a todos que assistiram até aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tem muita gente que tá assistindo os nossos vídeos e não tá se inscrevendo. Vai lá, dá essa força pra gente, não custa nada, é só clicar aqui em inscrever-se, ativar o sininho para toda vez que eu enviar um vídeo você ficar sabendo. E também agora escreve aqui embaixo qual o jogo que faltou nesse top 10. Eu sei que tem bastante jogo, vamos ver aí qual seria o top 10 de vocês. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e falou!